Bem-vindos a mais uma aula de Física Geral 1. Dando continuidade ao estudo de energia, nós falamos do princípio da conservação de energia, da conservação de energia mecânica, falamos do princípio geral da conservação de energia envolvendo forças conservativas e não conservativas. Aí falamos da aplicação do conceito de energia em outras áreas, como energia em sistemas químicos, e começamos a falar sobre energia em sistemas biológicos. Então, continuando a parte de sistemas biológicos, depois vamos falar em sistemas nucleares. Bom, na última aula nós vimos que a energia no sistema biológico, ela vem de um processo físico-químico, ou seja, energia estocada nas ligações químicas de moléculas fundamentais que sofrem reação no interior da célula. Nas células animais, basicamente o sistema onde acontecem as trocas de energia na mitocôndria e na vizinhança dela, no citoplasma ali em volta. Nas células vegetais, isso ocorre no cloroplasto. Então, para que você tenha energia, primeiro, tem que romper ligações químicas, tem que quebrar. Essa energia vai ser liberada. Algumas moléculas, como o ATP ou o ADP, principalmente o ADP, vai absorver essa energia e vai se transformar em ATP. Aí ele estoca aquilo. Quando o organismo precisa, uma reação é feita, a molécula de ATP se quebra em ADP mais P, liberando energia que vai ser necessária para formar novas reações químicas. Então, o processo ele é interativo, é um processo metabólico, ou seja, um conjunto de catabolismo com anabolismo. Lembrando que catabolismo é a quebra liberando energia. Anabolismo é a construção de moléculas absorvendo energia. Bom, dentre uma das principais formas de absorção de energia pela célula é um processo conhecido como respiração celular. E a respiração celular nada mais é do que o processo de oxidação da glicose. Então nós temos aqui glicose, isso aqui é glicose, ó, C6H12O6 é uma molécula de glicose, e aqui nós temos oxigênio. A reação do oxigênio com a glicose é um processo... Deixa eu só desligar isso aqui que estou em hora indevida. Deixa eu tirar o som disso aqui. Espera só um minutinho que eu estou... Pronto, tirei o som. Então, a reação do oxigênio com a glicose é o processo de oxidação da glicose. É desta reação química que a célula obtém uma grande parte da sua energia. Não é um único processo, mas é o principal processo. A glicose reage com o oxigênio e desta reação gera como produto gás carbônico, água e energia. Quanto de energia sai dessa reação? 686 quilocalorias. 686 quilocalorias. Isso equivale, lembra que uma caloria é 4,184 joules? Então, se eu pegar, multiplicar isso por 4,84, 686 mil calorias vezes 4,184, isso aí dá 2.870.224 joules. É uma grande quantidade de energia que sai dessa reação. E essa energia sai principalmente na forma de calor. E aí tem um ADP aqui passando e vários grupos fosfatos aqui perdido. Esse calor é energia suficiente para o ADP ligar com P e se transformar em ATP. Guarda essa energia. O problema é que se nós lembrarmos da definição de caloria, uma caloria é a quantidade de energia, quantidade de calor,
necessário para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Então, 1 caloria eleva a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E se eu variar a temperatura em 10 graus Celsius, a quantidade de energia que eu preciso dar são 10 calorias. Então, para elevar a temperatura em 10 graus Celsius, eu preciso dar 10 calorias. Tá? Ou o sistema tem que perder 10 calorias e doar para alguém. Então, uma troca de 10 calorias está associada a uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Então, isso significa que uma variação de energia de 686 quilocalorias, são 686 mil calorias, é uma quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 686 mil graus Celsius. Ou seja, é uma quantidade absurda de energia. Se a gente pensar que dentro da célula tem muito menos de 1 grama de água, isso era para torrar a célula. Mas isso não acontece. Se não acontece, então como a gente explica esse fenômeno? Simples. Esta reação não ocorre de uma vez. Ela vai ocorrendo por etapas. E a gente não vai discutir as etapas aqui. Se alguém já estudou bioquímica, a gente estuda cada uma das etapas do processo. Tem lá desde a glicólise, a fosforilação oxidativa, o ciclo de Krebs. Em cada pedacinho libera um pouquinho de calor, senão torraria a célula. O sistema é bem inteligente para isso. Mas o efeito final é esse. Glicose. E também dentro de uma célula tem bem menos que um mol de glicose, né? Depende. Às vezes você consegue... Quando você fala 1 mol, você está pensando na quantidade de massa para isso, né? Não, aí não tem. Porque 1 mol, 686 quilocalorias é para 1 mol, né? Isso, exatamente. Só que, quando você soma diversas células do sistema, você passa a ter a tua reação proporcional a isso, tá? Que é essa reação que está aqui. Essa é a reação que ocorre no interior da célula. Como que a gente lê essa reação? 1 mol de glicose reage com 6 mols de oxigênio, produzindo 6 mols de gás carbônico, 6 mols de água e 686 quilocalorias. O que é 1 mol? Mol é uma quantidade. A gente pode, não vamos entrar no detalhe físico-químico aqui, podemos entender... Se a gente pensar que a gente como ser humano, consome aí, essa aí varia da necessidade energética, né? Mas, por exemplo, 2.500 quilocalorias por dia, e a gente tem um peso aí do que uma ordem de grandeza de 100 quilos, é razoável, né? Mas veja, uma coisa é o alimento como um todo, a outra é a oxidação da glicose. Parte daquele alimento é a oxidação da glicose. Você tem ali proteínas, que também são oxidadas, você tem lipídios diversos que também sofrem um processo de oxidação. Tá? Mas dentro da célula, talvez o combustível principal é esse. Mas vamos falar um pouquinho do mol. O que é um mol? Um mol é uma quantidade de matéria, representa a quantidade de partículas num dado sistema. Então, é quantidade. Tá? Quando eu falo que eu tenho uma dezena, eu tenho quanto? Eu tenho 10. 10 o quê? Eu tenho 10 unidades. De quê? De qualquer coisa. Dezena são 10 unidades de qualquer coisa. Uma dezena de lápis são 10 lápis. Uma dezena de laranjas são 10 laranjas. Uma dezena de cadeiras são 10 cadeiras. Então, uma dezena é uma quantidade que representa 10 unidades de qualquer coisa. Uma dúzia corresponde a 12 unidades de qualquer coisa.
Uma dúzia de maçãs são 12 maçãs. Uma dúzia de automóveis são 12 automóveis. Uma centena são 100 unidades de qualquer coisa. Tá? Uma centena de pessoas são 100 pessoas. Uma centena de cães são 100 cães. 1 milhar são 1000 unidades de qualquer coisa. 1 milhar de laranjeiras são 1000 laranjeiras. 1 milhar de botões são 1000 botões. E assim por diante. 1 mol também é uma quantidade. É esta quantidade de qualquer coisa. Se eu falar para você 1 mol de pedra, é esta quantidade de pedra. Se eu falar para você 1 mol de laranjas, é esta quantidade de laranjas. Se eu falar para você 1 mol de automóveis, é esta quantidade de automóveis. 6,02 vezes 10 a 23. Porém, a gente reserva esta quantidade mol para a quantidade de matéria. Isso serve para a gente contar partículas que compõem a matéria. Em outras palavras, a gente usa isso para átomos e moléculas. Átomos e moléculas. Tá aí. Então, esse é um número absurdamente grande. Este é um número absurdamente grande, tá? Ele é astronômico, ou mais que astronômico até. Não parece quando a gente escreve assim, mas é uma coisa descomunal. Então, não dá para a gente aplicar um número desses a coisas aqui do dia a dia. Falar 1 mol de laranjas. 1 mol de laranjas, essa quantidade de laranja é muita laranja. Certa vez um aluno me perguntou, professor, isso aí dá quantas carretas de laranja? Dá mais de 10? Aí eu fiz a conta. Essa quantidade dá mais do que toda a produção mundial de laranja dos últimos 10 mil anos. Tá? Então é muita coisa. É um número grande bastante. Você fala, então, para que a gente usa? Veja, se pensar que o átomo e moléculas são pequenos o bastante, 1 mol de átomos cabe na cabeça de um alfinete. Então, na proporção inversa, o quanto esse número é grande, o átomo é pequeno. Portanto, a gente aplica isso a átomos e moléculas. Então, geralmente a gente vai falar em mol para átomos e moléculas. Este número foi demonstrado experimentalmente por um físico italiano chamado Amedeo Avogadro. E esse número é conhecido como número de Avogadro. E a gente simboliza por Na. É o número de Avogadro. E ele vale 6,02 vezes 10 elevado a 23. E o que Avogadro mostrou? Que se eu pegar a massa atômica de um composto e multiplicar por este número, me dá um resultado igual à massa atômica do composto, porém expresso em gramas, tá? Se eu pego, por exemplo, os átomos, ele tem uma unidade de massa que a gente usa. A massa do átomo é chamada unidade de massa atômica. E a tabela periódica segue uma sequência de ordens ali de massas crescentes. A massa atômica do hidrogênio, por exemplo, é 1. A gente costuma colocar a massa atômica como um índice aqui superior. A massa atômica do oxigênio é 16. A massa atômica do hélio é 4. E assim por diante. Então, isso é uma unidade criada chamada unidade de massa atômica. Avogadro falou, se você pegar esta massa atômica, multiplicar pelo número de Avogadro, 602 vezes 10 a 23, e converter essa massa atômica em gramas, você vai ter
um número que é igual a esta massa atômica, só que expressa em gramas. Veja, o que é uma unidade de massa atômica? Uma unidade de massa atômica, deixa eu pegar a calculadora aqui para calcular isso, é igual à massa do átomo de hidrogênio, tá? Uma unidade de massa atômica é a massa do átomo de hidrogênio. Deixa eu fazer a conta aqui. Se eu pegar dá 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Ou 24 gramas. Eu vou deixar em grama aqui. Então, quando a gente fala uma unidade de massa atômica, a gente está falando dessa quantidade de gramas. A massa de hidrogênio é 1. Então, a massa de hidrogênio é este valor. A massa do oxigênio é 16. Então, a massa do oxigênio é 16 vezes esse valor e assim por diante. O que o Avogadro mostrou para a gente foi o seguinte, que ele chama de mol é o número que leva o nome dele, número de Avogadro, vezes a massa atômica, está lá na tabela periódica, convertida em gramas. 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Ele fala que quando você faz essa conta, isso aqui dá a massa atômica mesmo, o mesmo valor dela, apenas o valor dela em gramas. E isso ele chama de mol. Por exemplo, vamos pegar o carbono. O carbono tem massa atômica 12. 12 unidades de massa atômica. 1 mol de carbono vai ser o número de Avogadro vezes a massa atômica do carbono, que é 12, convertida em gramas, que é 1,66, 10 a menos 24. Quando eu faço essa conta, vou fazer aqui na calculadora. Vezes 6,02, 10 a 23, vezes 12. Isso aqui dá 12 gramas. Então, veja, a massa atômica do carbono é 12. 1 mol, fazendo essa conta, são 12 gramas. Então, no fundo, 1 mol é a massa atômica do composto expressa em gramas. Se for átomo, massa atômica. Se for molécula, massa molecular. Massa molecular é a soma das massas atômicas. Então, por exemplo, o oxigênio, a massa atômica é 16. Quanto que vale 1 mol de oxigênio? 16 gramas. Tá? Assim por diante. Basta fazer essa conta aqui, que você vai ver que dá exatamente o valor da massa atômica em gramas. O que é uma massa molecular? É a soma das massas atômicas do átomo que forma a molécula. Então, é o somatório das massas atômicas. Então, isso é a massa molecular, somatório das massas atômicas. Por exemplo, qual é a massa molecular da água? A água, H2O. Então, a água ela é formada de hidrogênio e oxigênio. Qual é a massa atômica do hidrogênio? Vai lá na tabela periódica. É 1. Quantos hidrogênios eu tenho na molécula de água? Eu tenho 2. Então, para ver a massa total de hidrogênio na água, multiplica por 2. Isso aqui vai dar 2 unidades de massa atômica. Então, só o hidrogênio na molécula de água ele dá uma massa total de 2 unidades de massa atômica. O oxigênio, qual é a massa atômica dele? Vai na tabela periódica. É 16. Quantos hidrogênios eu tenho na molécula de água? Um só. Então, isso aqui dá um 16
unidades de massa atômica. Quem é a massa total da água? É a soma dessas duas. 16 mais 2, 18 unidades de massa atômica. Então, a massa molecular da água é 18 unidades de massa atômica. O que é mol? É a massa atômica ou massa molecular expressa em grama. Então, 1 mol de água são 18 gramas. Então, 1 mol de água corresponde a 18 gramas de água. Por exemplo, vamos pegar essa equação e calcular o mol da glicose. A glicose é esse composto aqui, ó. Quanto que vale 1 mol de glicose? Ó, eu tenho carbono. Quantos carbonos eu tenho na molécula de glicose? Eu tenho 6 carbonos. Qual é a massa atômica do carbono? Vai na tabela periódica. Vale 12. Então, 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Tenho 72 unidades de massa atômica. O hidrogênio da molécula de glicose. Eu tenho 12 hidrogênios. A massa atômica do hidrogênio é 1. Então, isso aqui vai dar 12. 12 unidades de massa atômica. O oxigênio. O oxigênio, eu tenho 6 oxigênios na molécula de glicose. Vezes a massa atômica do oxigênio é 16. Vai lá na tabela periódica. Então, isso aqui vai dar 6 vezes 6, 36, vai dar 96. Se eu somar tudo, isso dá a massa molecular da glicose. 6 e 2, 8 e 2, 10, põe 0, vai 1. 10 com 8 dá 180 unidades de massa atômica. Qual que é 1 mol da glicose? 1 mol de glicose, então, corresponde a massa molecular expressa em gramas, 180 gramas. Então, 180 gramas de glicose corresponde a 1 mol de glicose. Então, quando eu falo 1 mol em termos de massa, eu estou me referindo a 180 gramas de glicose. Tá bom? Como é que eu calculo o mol do oxigênio? É a massa atômica do oxigênio vezes 2. Aqui. Como que eu calculo a massa molecular do gás carbônico? Eu pego 1 carbono, multiplico por 12, 2 oxigênios multiplico por 16 e somo. Expresso isso em gramas. O mol da água está aqui. O mol da água nós calculamos antes. Deu 18 gramas. E assim sucessivamente. Então, por exemplo, vamos olhar para esta equação. Quem que gera energia dessa equação? Na verdade, todos. Cada um a sua forma. Então, a reação deste cara com este produz isso, com isso, e mais essa quantidade de energia. Vamos ver qual é a quantidade de energia liberada por mol de glicose? Então, eu quero energia por mol de glicose. Então, essa reação liberou quanto de energia? 686 quilocalorias. Quantos mols de glicose eu tenho? Numa reação química, o coeficiente que está aqui na frente multiplicando a molécula é 1 mol. Então, aqui não tem nada, é 1 mol. 1 mol de glicose reage com 6 mols de oxigênio, produz 6 mols de gás carbônico, 6 mols de água e libera 686 quilocalorias. Se eu quero essa energia da reação por mol de glicose, então, só dividir quantos mols eu tenho. Para 1 mol. Ou seja, esta reação libera 686 quilocalorias por mol de glicose. Então, cada 1 mol de glicose oxidado vai liberar essa quantidade de energia. Aí, se eu quisesse saber por grama de glicose,
Bom, por grama de glicose, a gente acabou de calcular o mol da glicose. 1 mol de glicose vale 180 gramas. Se é 186 quilocalorias para 1 mol de glicose, mas 1 mol de glicose vale 180 gramas, então é isso para 180 gramas de glicose. Fazendo a conta aqui, ó, 686 dividido por 180, dão 3,81 quilocalorias por grama de glicose. Então tá aí. Eu descobri quanto de energia essa reação libera por grama de glicose. Então, cada 1 grama de glicose oxidado no interior da célula libera 3,81 quilocalorias. Libera. Essa energia está sendo liberada para o meio, tá? Então, tá aí. E se eu quisesse saber por mol de oxigênio? São 686 quilocalorias. Quantos mols de oxigênio participam dessa reação? 6, ó. Então, dividido por 6 mols de oxigênio. Fazendo essa conta, 686 dividido por 6, eu tenho 114,333 quilocalorias por mol de oxigênio. Então tá aí. Eu descobri quanto de energia liberada para cada mol de oxigênio que participa dessa reação. Aí se eu quisesse saber por grama de oxigênio, basta calcular o mol do oxigênio. O mol do oxigênio é o oxigênio, a massa atômica dele é 16, como eu tenho 2, é 32. Então, 1 mol do oxigênio vale 32 gramas. Então, basta eu pegar 114,33 quilocalorias para 1 mol de oxigênio, que são 32 gramas. Isso aqui vai dar 3,57 quilocalorias por grama de oxigênio que foi consumido nessa reação. Tá aí. Aí, se eu quisesse saber quanto de energia é liberada por litro de oxigênio consumido. Bom, por litro de oxigênio, a gente tem que saber uma coisa aqui. No interior da célula, a gente considera o oxigênio como um gás ideal. Isso é uma aproximação que se faz. Na verdade, ele não é tão ideal assim. Mas nós sabemos lá da termodinâmica que 1 mol de gás ideal corresponde a 22,4 litros de volume. 1 mol de gás equivale a 22,4 litros. Tá? Então, se eu tenho 114,33 quilocalorias para 1 mol, e 1 mol vale 22,4 litros, então basta eu dividir aqui por 22,4 litros. Isso aqui vai me dar 114, vou fazer de outra cor aqui, senão começa a misturar, 114,33 quilocalorias por mol de oxigênio, que corresponde a 22,4 litros de oxigênio. Fazendo esta conta, 114,33 dividido por 22,4. Isso dá 5,1 quilocalorias por litro de oxigênio. Ou seja, de onde que vem esse oxigênio? Da sua respiração. Então significa que cada vez que você respira 1 litro de oxigênio, respirar não é só puxar o ar, é fazer esse ar entrar na corrente sanguínea e dentro da célula. Mas cada vez que você respira 1 litro de oxigênio, teu corpo está produzindo 5,1 quilocalorias. Então, são 5,1 quilocalorias liberadas para cada litro de oxigênio consumido.
Então, uma maneira de medir energia no corpo humano é a gente medir quantos litros de oxigênio o corpo está consumindo numa dada atividade. E eu sei que para cada 1 litro consumido, ele libera 5,1 quilocalorias de energia. Então, esse é o processo. Então, tá aqui, ó. 5,1 quilocalorias por litro de oxigênio consumido. Ou 3,81 quilocalorias por grama de glicose consumida. Cada vez que teu organismo consome 3,81 quilocalorias, 1 grama de glicose, libera uma energia de 3,1 quilocalorias. Se eu também posso calcular oxigênio por grama de glicose. Eu posso fazer a comparação desses dois. Então, para cada 1 grama de glicose consumida, ela envolve 0,747 litros de oxigênio. Ou seja, o organismo vivo, eles são uma verdadeira atividades de reações químicas que constroem moléculas e que quebram moléculas. Está em constante atividade isso. O conjunto, construção chamado anabolismo, destruição, catabolismo, o conjunto é metabolismo. Então, o organismo tem um dado metabolismo. A gente vai chamar de metabolismo basal a energia gasta pelo corpo humano. Eu vou falar aqui corpo humano, tá? Mas posso aplicar em outros seres vivos. Então, a energia gasta pelo organismo vivo, ou seja, pelo corpo humano, em repouso, suficiente para mantê-lo vivo. O que é em repouso? Sem executar nenhuma atividade física. Então, quando você fica em repouso, não dormindo, quando dormir diminui um pouquinho o metabolismo basal. Quando você está em repouso, descansando, sem nenhuma atividade física, teu organismo gasta energia. Fala, gasta energia por quê? Ué, porque você está pensando, teu rim está funcionando, teu fígado está funcionando, teu pulmão está funcionando, teu coração está funcionando, teu intestino está funcionando, enfim, tudo está funcionando. E tudo que está funcionando está realizando o trabalho, portanto, está gastando energia. Teu corpo gasta uma quantidade de energia para funcionar, para te manter vivo. Essa quantidade de energia mínima necessária para te manter vivo, a gente chama de metabolismo basal. O metabolismo basal ele varia muito, tá? Varia muito de muitas maneiras. Mas já foi tabelado que, em média, os seres humanos, adultos, sem nenhum problema metabólico, têm taxas de metabolismo basal próximas de 2.000 quilocalorias por dia. Quer dizer, para você ficar vivo, teu organismo gasta isto aqui por dia. 2.000 quilocalorias são 2 milhões de calorias. Cuidado, existe um modismo onde o pessoal joga o prefixo quilo fora e chama isso só de caloria, que fisicamente está errado. Então as pessoas falam, hoje eu comi um pãozinho, tem 180 calorias. Não, pãozinho tem 180 mil calorias. São 180 quilocalorias, tá? Então, esse é o metabolismo, isso é para você ficar vivo, apenas para ficar vivo. Aí se eu realizo alguma atividade física, ele vai gastar energia da atividade física. Então, quem é o meu gasto energético diário? Meu gasto diário em quilocalorias por dia vai ser a energia mínima para me manter vivo, que é minha taxa de metabolismo basal, mais as minhas atividades diárias. O que é atividade diária? Coisas que eu faço no dia a dia, eu não estou em repouso o tempo todo. Eu escovo os dentes, eu tomo banho, eu limpo o chão, eu estudo, eu vou na venda, eu subo escada, desço escada, entro no carro, enfim. Todas essas atividades gastam energia. Então tem que somar tudo isso. E se eu tiver atividades físicas complementares, atividade física complementar eu tenho que somar também. Eu corro 3 vezes por semana, faço academia, jogo bola, tem que somar tudo isso.
isso te dá o gasto naquele dia, se você fez essas atividades. É assim que a gente calcula. Taxa de metabolismo basal, ela depende do metabolismo de cada indivíduo, mas ela tem fatores de dependência como sexo, idade, peso e altura. Então, dependendo da pessoa, de fatores fenotípicos, raciais, por exemplo, indivíduo brasileiro, existe uma influência do clima, existe todo o indivíduo é um esquimó, tá? Tem outras influências ali que podem alterar o metabolismo. No inverno a gente precisa consumir um pouquinho mais, né? No inverno, o teu metabolismo fica um pouco mais lento, tá? Veja que ele depende da temperatura. Se a temperatura cai, mas nós somos seres homeotérmicos, a gente mantém a temperatura constante. Então você gasta um pouquinho de energia a mais para conseguir controlar isso. Tá? Teu organismo faz isso. Deixa eu só ver o que tem aqui pela frente. Tá. Trabalho físico. O que é um trabalho físico? É o trabalho que a gente calcula, que é FD cosseno θ, ou integral de F produto escalar dr. O trabalho que a gente calcula é o trabalho físico. Então, toda vez que você executa um trabalho físico, teu corpo gasta energia. Então, por exemplo, para eu erguer uma bola de 10 kg a 1 metro de altura. Uma bola de 10 kg a 1 metro de altura, ela vai ter uma energia potencial mgh, que é massa, gravidade e altura. Se a altura é 1 metro, vou arredondar a gravidade para 10, e a bola tem 10 kg, 10 vezes 10, 100 joules de energia. Então, se eu pegar uma bola do chão e elevar uma altura de 1 metro, uma bola de 10 kg, eu preciso dar a ela 100 joules de energia. Aí eu pergunto, meu corpo gastou 100 joules de energia? Não. Porque para pegar essa bola, além dos 100 joules de energia, musculatura minha teve que contrair, osso teve que dobrar, teve que ocorrer vasoconstrição, mudou a taxa respiratória. Então, para que você realize um trabalho físico, teu organismo gasta uma energia maior do que o próprio trabalho físico. Então, por exemplo, para eu erguer uma bola daqui até aqui, suponha que foram necessários 100 joules. Isso é o trabalho físico. Mas o meu corpo gastou mais de 100 joules para realizar esse trabalho. Este gasto que o meu corpo faz para realizar um trabalho físico a gente chama de trabalho biológico. O que é o trabalho biológico? É o desgaste energético que você faz, que você sofre para executar um trabalho físico. Então, se o trabalho físico foi de 100 joules, meu corpo não deveria gastar 100 joules? Teoricamente sim, mas teu corpo, para você agachar, você dobrou o corpo, comprimiu o abdômen, travou o diafragma, teve que aumentar a taxa respiratória, enfim, você não gasta 100 joules, você gasta mais. Então, qual seria a melhor eficiência possível? Se teu corpo gastasse exatamente o que foi demandado aqui, 100 joules. Mas teu corpo gasta muito mais do que 100 joules. Então a gente chama de rendimento do trabalho. Rendimento eta, como sendo a relação entre o trabalho físico, que é este, e o trabalho biológico. Já que o trabalho biológico é maior que o físico, essa relação é menor que 1, ou seja, menor do que 100%. Quando o trabalho biológico for igual ao trabalho físico, eu tenho um rendimento de 100%. Perfeito. Mas a gente vai ver que nos seres vivos isso não acontece. Muito pelo contrário, o rendimento é muito baixo.
Então aqui estão os valores que a gente havia calculado da reação de oxidação da glicose. Só voltar na tela anterior se eu não pulei nada. Não, tá aqui, ó. Trabalho biológico é o trabalho físico pelo rendimento, ou rendimento é trabalho físico por trabalho biológico. O rendimento, a transformação de um trabalho muscular em físico, ele fica, em média, entre 20% e 40%. Significa que quando você ergue um peso, entre 20% e 40% de energia foi para erguer o peso. O restante você vai jogar fora na forma de calor, porque teu corpo vai esquentar, vai jogar isso aí, você vai suar, você vai sentir falta de ar e assim por diante. Olha que interessante, não é só glicose que é oxidada no organismo. Proteínas também podem ser oxidadas. Se a célula tiver que escolher, primeiro ela escolhe a glicose. Se acabar o estoque de glicose, ela oxida a proteína. E a oxidação da proteína, ela é menos eficiente do que a oxidação da glicose. Ó. A glicose libera 5,1 quilocalorias por litro de oxigênio consumido. Proteína libera 4,3 quilocalorias por litro de oxigênio consumido, ou seja, ela manda menos energia para o corpo. As gorduras, olha que interessante. A gordura, ela libera 4,7 quilocalorias por litro de oxigênio. Mas 1 grama de gordura, ó, tem 9,3 quilocalorias. Se você pegar a tua lata de óleo aí, óleo, quando a gente fala em gordura, os óleos entram, você vai ver ali, 1 grama de óleo tem próximo disso aqui, ó. Tá? Geralmente próximo de 10. 1 grama de óleo tem 10 quilocalorias. Tá? 1 grama de gordura, em média, 9,3 quilocalorias. Então, quando eu emagreci 1 grama. Eu perdi 9,3 quilocalorias de gordura. Aí eu emagreci 10 gramas. Então, eu perdi 93 quilocalorias de gordura. Só um minutinho, pessoal, com alguma coisa aqui. O caderno foi para o chão. Professor. Pois não? Qual é o significado, do ponto de vista físico, né, de afirmar que alguém tem um metabolismo mais acelerado? Metabolismo mais acelerado, é isso mesmo. As reações que estão ocorrendo, ou elas estão com uma velocidade maior que o normal, ou tem muito mais reações ocorrendo paralelamente. Então, por exemplo, suponha que todos nós usamos gordura do corpo e ela é queimada, ela é oxidada. Tem uma velocidade para isso que acontece. Se a pessoa tem um metabolismo acelerado, ela faz isso muito mais rápido do que aquele que não tem o organismo acelerado. Ou seja, ela vai perder muito mais gordura do que quem não tem. Então ela vai ser mais magra, provavelmente. Ela tenta engordar e não consegue, porque ela queima gordura muito rápido. Quem tem um metabolismo mais lento, já ocorre o oposto. Ela demora para queimar a gordura. Então, quanto ela está demorando, ela está absorvendo. Então, ela estoca mais gordura do que queima. Então, ela engorda. Por exemplo, geralmente, isso acontece por um desequilíbrio metabólico. Então, aí pode ser um caso de patologia. A pessoa precisa procurar um médico. Preferencialmente um endocrinologista. O endócrino, ele é o médico que lida com hormônios e hormônios controlam, são moduladores de todas essas reações. Vamos pegar uma patologia típica, hipotiroidismo. Uma pessoa com hipotiroidismo, o desequilíbrio hormonal que causa ali deixa o metabolismo lento. Então essa pessoa engorda. Tá? Tende a engordar. Se o metabolismo é lento, tudo para ela fica mais lento. Essa pessoa, às vezes, anda mais devagar, tudo ela é muito lenta. E cansa também muito facilmente. Se você pegar o hipertiroidismo, ele já produz um metabolismo bastante acelerado. Então tudo é muito rápido. A pessoa ela é elétrica, ela não para. Bastante magra, então já é o contrário.
Mas é isso mesmo o significado. Aumenta, mais reações ocorrendo na mesma unidade de tempo. Às vezes a pessoa com metabolismo acelerado come mais que a pessoa com metabolismo mais lento e não engorda. E é magra e a outra é gorda. Exatamente. Mas veja, eu estou colocando casos patológicos. O corpo humano não obedece a um padrão perfeito. É este o valor? Não, a gente oscila numa faixa ali. Mas agora, você pega um caso de uma tiroidite de Hashimoto, que é um caso clássico aí de hipotiroidismo, a pessoa vai engordar, não tem jeito, tá? Existem aparelhos chamados calorímetros que medem a quantidade de energia estocada nos alimentos. Então eu coloco um alimento aqui, tem um fio, esse fio esquenta, queima o alimento e mede quanto de energia é liberada. Aí eu sei quanto de energia está estocada no alimento. Por isso que você tem aquelas tabelas de calorias. Arroz branco tem tantas quilocalorias por grama, feijão tem tanto, o pão francês tem tanto. Porque isso é medido em laboratório, dentro de um calorímetro e depois tabelado. E toda energia nossa vem da onde? Vem do que comemos. A gente extrai energia dos alimentos. Tá? Se você come pouco, você vai ter pouca energia. Se comer muito, vai começar a estocar energia. Como que a gente mede quanto de energia o corpo gasta? Bom, existem aparelhos para isso, como este dispositivo aqui. Ó. Isso aqui é um medidor de oxigênio, medidor de volume, aqui tem um respirador e um dispositivo conhecido como saco de Douglas, onde ele coleta uma quantidade de ar e ele mede, de fato, quanto de oxigênio foi consumido. Veja, quando você inspira o ar, entrou ar no teu pulmão. Ar é uma mistura de gases. Só 21% desse ar é oxigênio. E desses 21% não foi todo que entrou na sua corrente sanguínea. Quando você expira, você joga boa parte desse oxigênio fora de novo. Então é uma fração de oxigênio que entra no seu pulmão. E é esta fração que entrou, que foi para a corrente sanguínea, que vai ser metabolizado em cada inspiração e expiração. Este dispositivo mede, de fato, quanto que entrou na sua corrente sanguínea. Então ele mede quanto de oxigênio você está consumindo. Depois que ele mede, você pega o valor consumido, multiplica por 5,1, que é 5,1 quilocalorias por litro de oxigênio. Aí você sabe quanto de energia seu corpo gastou. Tem dispositivos diferentes aí. E aí a gente pode medir quanto de energia o corpo gasta. E essas coisas são passíveis de medição e também são extrapoladas. Você tem o comportamento físico, a equação matemática que descreve, você também pode extrapolar. Por exemplo, uma pessoa dormindo, ela gasta, aí em média, 1,2 quilocalorias por minuto dormindo. Veja, energia por tempo é potência, então a potência dela é de 1,2 quilocalorias por minuto. Eu posso converter isso em watt, basta converter caloria em joule, minuto em segundo. Faça essa conta, dão 83 watts. Então a potência de uma pessoa dormindo, e a gente está falando de uma pessoa adulta, tá? Por volta aí de uns 75 quilogramas, de saúde normal, não há nenhum problema de saúde. Consome, a potência dela é de 83 watts, ou seja, ela gasta 83 joules a cada segundo. Sentada em repouso, ela vai para 120 joules a cada segundo de gasto. Assistindo uma boa aula de física, não é qualquer aula de física, você tem que estar prestando atenção nela. Tá? Se você estiver prestando atenção numa aula de física, você gasta 3 quilocalorias por minuto. Isso dá 210 watts. Dá para acender 3 lâmpadas de 60 watts. É o tanto que você gasta durante uma aula aí. Passeando, 3,80 kg. Subindo escada, vai para 9,82. Jogando basquete, que é um jogo de velocidade, vai para 11,4 quilocalorias por minuto.
Como saber o nosso metabolismo basal? Tem que colocar esse instrumento de medição do oxigênio. Aí você descobre o teu metabolismo basal. Você fica em repouso, fica com aquele instrumento durante um tempo, aí vão quantificar quanto de oxigênio foi consumido e vão te dar a tua taxa de metabolismo basal. Esses instrumentos são usados em atletas. Você tem grandes centros aí que trabalham para poder treinar bem um atleta. Mas existem métodos empíricos na qual geram equações, baseadas em equações empíricas, que você coloca alguns parâmetros a partir do qual você consegue definir, pelo menos de maneira aproximada, qual é a sua taxa de metabolismo basal. Existe a equação de Harris-Benedict, que eu não vou entrar aqui, mas ela é muito simples. Ela depende de alguns parâmetros, como peso, altura. Você tem a equação da Organização Mundial de Saúde, que, se eu não me engano, embute a idade também. Se eu te der essa equação, é só você colocar os parâmetros e calcular. Mas existe um método muito prático, ele é aproximado, obviamente, que é o método de Nancy. O método de Nancy diz que a tua taxa de metabolismo basal, e aí vocês podem calcular de vocês aí, taxa de metabolismo basal em quilocalorias por dia é igual a sua massa em quilograma vezes 22. Isso te dá um método aproximado. Mas, por exemplo, eu vou pegar minha massa. Minha massa, estou com 78 quilogramas. Vezes 22, meu metabolismo basal é de 1.716 quilocalorias por dia. Então, para eu ficar vivo, é isso que meu organismo gasta. Professor, se o organismo gasta isso, quanto de energia ele precisa consumir? No mínimo isso. Tá? Claro que lembra que o gasto vai além. O gasto é a taxa de metabolismo basal, mas as outras atividades. Então, se eu calculo a minha taxa de metabolismo basal e pego uma tabela de cada atividade e somo todas as calorias, isso vai me dar a energia total gasta num dia. Imagine que eu gastei 3.000 quilocalorias por dia. É o meu gasto, minha taxa de metabolismo basal, mais as minhas atividades, dá em média 3.000 quilocalorias por dia. Então, quanto que eu preciso repor de energia? Eu preciso repor as 3.000 quilocalorias que eu perdi. Professor, tá bom. Seu corpo gastou 3.000. Então, se ele gastou, ele perdeu 3.000 quilocalorias por dia. Mas suponha que eu tenha comido 4.000 quilocalorias por dia. O que vai acontecer? Se você não tiver nenhum problema de saúde, a gente está pensando em condições normais, se você comeu 4.000, mas gastou 3.000, sobraram 1.000. O organismo não é bobo. Ele não joga energia fora, à toa. Então, o que sobra, ele acaba estocando isso na forma de gordura. Tá? Forma ligações químicas para as moléculas de gordura que vai formando tecido adiposo. Tem células especiais que participam desses processos, são os adipócitos, acumulam esta gordura. E aí vai formando as gordurinhas. Então, você comeu mais do que gastou, você tem uma tendência a engordar. Professor, se eu comer menos do que eu gastei, eu gastei 3.000 quilocalorias, mas só comi 2.000. Bom, então vão faltar para o teu organismo, vão faltar 1.000. E o organismo precisa daqueles 1.000. O que ele faz? Ele vai lá no depósito de gordura e quebra, retirando aquelas 1.000 calorias faltantes. E você tende a emagrecer. Então, comeu mais do que gastou, tende a engordar. Comeu menos do que gastou, tende a emagrecer. Por que eu falo tende e não emagrece? Porque não são apenas esses fatores que estão na jogada. As reações são bastante complexas. Então existem outras variáveis que interferem nisso. Tá? Mas esta é a ideia. Problema. Tem gente que repõe bonitinho. Tem gente que repõe mais, repõe menos. Só que a pessoa põe calorias vazias. O que é isso? Ela energeticamente estocou.
Mas o alimento que a gente come, ele tem dupla função. O alimento que a gente come, ele tem função energética, ou seja, fazer as trocas de energia, repor energia gasta, etc. E matéria. O que é matéria? Dar matéria para o corpo construir novas moléculas e tudo mais. Então, você tem carbono no corpo. De onde que veio esse átomo de carbono do seu corpo? Bom, no passado, veio do que sua mãe comeu quando estava grávida. Se tua mãe comeu uma maçã e a maçã tem carbono, átomos de carbono foram feitos para construir teu corpo. Então são absorvidos. Então você precisa de matéria. A matéria também é retirada dos alimentos. A crescer cabelo, o cabelo cresceu, o cabelo é proteína. Proteína é feita de aminoácidos. De onde que vieram esses aminoácidos que você come? Se não tiver matéria para ser construída, não adianta. Então eu preciso desses dois. O problema é que tem gente que repõe energia, mas não repõe matéria. Ou seja, é o que a gente chama de comer caloria vazia. Você come uma coisa que é calórica, mas não tem nutriente. Não tem vitamina, não tem proteína, não tem nada. Só tem energia estocada ali. Aí, por exemplo, o açúcar, ele não é bem um exemplo, porque o açúcar ele participa diretamente, ele vai virar glicose, e é um combustível fundamental. Mas alguns derivados de açúcar, sim. Por exemplo, você come um biscoito de polvilho. Tem caloria. Mas você ficar comendo aquilo o dia inteiro, você comer vários pacotes, você vai repor a energia que você gastou. Mas ele, praticamente de matéria, não acaba não absorvendo quase nada. O que entra no organismo vai ser eliminado. E você vai começar a ter deficiência nutricional. Tá? Então, para isso tem que ser feito um equilíbrio. Hoje existem vários profissionais que trabalham com isso. Você tem desde o nutricionista, que trabalha muito bem com esse equilíbrio alimentar, o endocrinologista também pode fazer isso, hoje tem uma área da medicina que é nutrologia, um médico nutrólogo também pode fazer isso, e tem vários terapeutas aí, que não são médicos, nada, mas que trabalham bem com essa parte de suplementação alimentar e outras coisas, que sabem também equilibrar isso. Então, você acaba encontrando meios de fazer isso, mas tem que ser feito de maneira adequada. Então a pessoa fala, olha, eu vou emagrecer, só vou comer maçã. Então, tá bom, e ela emagrece, mas ela vai tendo ao mesmo tempo um déficit nutricional. E esse déficit nutricional pode se transformar numa patologia, virar uma doença, e aí ter consequências sérias depois. Então tudo isso tem que ser equilibrado. Olha esse problema aqui. Imagine que uma pessoa queira perder 4,5 kg de gordura. Ó, atenção, hein? 4,5 kg de gordura. Quando você quer emagrecer, você quer perder gordura. Tem gente que faz esses regimes malucos, param de comer tudo e em uma semana perde 13 kg. Na maioria das vezes ela não perdeu gordura, ela desidratou, ela está perdendo água. Tá? Então ela murcha. E aí quando ela sobe na balança, tem litros de água a menos, é óbvio que ela está mais leve, mas a gordura está toda lá. Emagrecer de fato é perder aquela gordura acumulada. Então, imagina que uma pessoa quer perder 4 kg de gordura, emagrecer de fato. Só que ela vai escolher 2 métodos para fazer isso. Ela vai fazer ginástica. E ela escolhe uma ginástica para fazer 30 minutos por dia. Uma ginástica intensa, tipo aeróbica ou coisa do tipo, que gaste 15 calorias por minuto. Esse é um método que ela quer perder 4 kg de gordura. Outro método que ela vai escolher, dieta. Ela vai reduzir, e aí suponha que ela passou por um nutricionista, etc e tal, e que vai fazer isso de maneira consciente, bem equilibrada para não faltar nutrientes no organismo, nada. Mas ela vai reduzir 500 quilocalorias por dia na alimentação dela. Suponha que essa pessoa tem uma taxa aí de metabolismo basal de 2.500 quilocalorias por dia. Pergunta, quanto tempo essa pessoa leva para perder 4 kg de gordura se ela fizer esta ginástica? E
se ela fizer esta dieta? Vamos ver. Bom, o tempo fazendo ginástica. Veja, ela quer perder gordura. Quantos quilogramas de gordura ela quer perder? 4,5 kg. Mas 4,5 kg é 4.500 gramas de gordura. É 4,5 10 ao cubo gramas de gordura. Se eu pegar lá na tabela que eu mostrei agora há pouco, 1 grama de gordura corresponde a 9,3 quilocalorias. Então, se eu pegar isto aqui e multiplicar por 9,3, vai me dar quantas calorias contém 4 kg de gordura. Se ela vai fazer uma ginástica de 15 quilocalorias por minuto, 15 quilocalorias por minuto, então se eu pegar a quantidade de calorias contida ali, dividir por 15 quilocalorias por minuto, isso me dá o tempo em minuto que ela vai gastar. Dão 2,79, 10 ao cubo minutos. Se ela vai fazer 30 minutos por dia, isso vai levar 93 dias para perder 4,5 kg. Então vocês viram que não existe milagre. Uma ginástica dessa aqui é puxada pra caramba. Para perder 4 kg de gordura levou 3 meses. Aí se ela fizer a dieta, bom, o tempo fazendo a dieta, pega 4,5 kg em grama, multiplica por 9,3 quilocaloria por grama de gordura, vai te dar a quantidade de calorias em 4,5 kg de gordura. Divide pela quantidade de calorias que ela pretende perder por dia, ou reduzir por dia. Tá? Se ela está reduzindo isso por dia, quando eu faço essa divisão, isso vai me dar um número de dias que ela vai levar. Então, 84 dias. Tá? Praticamente igual aqui, diferença de uma semana quase. Então, 10 dias. Praticamente, ela gastou quase o mesmo tempo fazendo ginástica ou fazendo dieta para perder os 4,5 kg de gordura. 3 meses se ela fizer uma dieta com essa redução ou se ela fizer uma ginástica com essa taxa de gasto energético. Tá aí. Então, veja que ninguém faz uma ginástica ou faz uma dieta e em uma semana perdeu 10 quilogramas. Tá? Ah, mas eu conheço gente que perdeu. Tem. Mas a pessoa utilizou de fármacos específicos. E isso faz um estrago no organismo. Os fármacos para emagrecer são bastante complicados. Existem na literatura muita discussão a respeito. Inclusive entre médicos mesmo. E tem médicos que extrapolam. Tem médicos que vão ali e acabam receitando coisas como... Passou numa reportagem aí um médico que dava um coquetel para a pessoa emagrecer, onde ele usava sibutramina, Femproporex, misturava com hormônio tiroidiano, tudo, e as pessoas realmente emagreciam. Mas a um preço muito alto, porque acabava com a saúde da pessoa e às vezes não tinha como reverter o quadro. Então é complicado. Falamos de energia em sistemas biológicos, energia em sistemas atômicos e nucleares. A energia em sistemas atômicos e nucleares não dá para a gente ficar deduzindo as equações, porque precisaríamos ver algumas disciplinas que vocês não tiveram ainda. Estudar no mínimo física moderna, tá? Mas eu vou colocar a equação pronta aqui. E a equação mais utilizada no cálculo de energia em sistemas atômicos e nucleares é a equação de Einstein. Equação para energia, chamada energia de repouso. É E igual mc ao quadrado. E igual mc ao quadrado. E é a energia, que a gente chama de energia de repouso associada a uma massa de repouso. M é a massa. E C é a velocidade da luz. C ao quadrado é a velocidade da luz ao quadrado. Vale 3 vezes 10 oitava metros por segundo a velocidade da luz. Einstein mostrou que a energia estocada num corpo de massa m pode ser calculada como produto da massa pelo quadrado da velocidade da luz. Para trabalhar, geralmente em física atômica, física nuclear, a gente usa uma outra unidade de energia, que é o elétron-volt. O que é o elétron-volt? E a energia que
que um elétron adquire quando submetido a uma diferença de potencial de 1 volt. Então, a diferença que um elétron adquire quando submetido a uma diferença de potencial elétrico de 1 volt. Bom, a carga do elétron é negativa, menos E. E se vocês lembrarem lá do colégio, vale menos 1,6, 10 a menos 19 coulomb. A diferença de potencial aqui de 1 volt. Estou fazendo o potencial inicial menos o final, de onde ele sai para onde ele chega. Então, aqui vai dar negativo, menos 1. Trabalho. Se você lembrar lá de eletricidade do colégio, já que a gente não viu ainda aqui no curso, o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial. Carga vezes ΔV. Então, o trabalho vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb vezes menos 1 volt. Menos com menos fica mais. Esta quantidade aqui eu chamo de E. Então, isso vira 1 eV. A gente lê isso como elétron-volt. Elétron-volt. Então, a energia que um elétron adquire quando submetido à diferença de potencial de 1 volt é a energia de 1 elétron-volt. Que é essa conta aqui. Se eu converto o elétron em coulomb e aqui em volt e faço essa conta, a resposta dá em joule. Então, 1 elétron-volt vale 1,6 10 a menos 19 joules. 1 elétron-volt é o valor da carga do elétron expressa em joule. Então, 1 elétron-volt ele é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 joules. Professor, é muito pequeno. Mas quando a gente lida com escala atômica, por isso que a gente começa a lidar com essas unidades bem menores. Eu posso utilizar múltiplos e submúltiplos também. Quais são os múltiplos do elétron-volt? Quilo elétron-volt, que é 1000 elétron-volt, mega elétron-volt, MeV, que é 10 a sexta elétron-volt, giga elétron-volt, que é GeV, 10 a nona elétron-volt, e ter elétron-volt, que é 10 a 12 elétron-volts. A equação de Einstein, ela diz pra gente que a energia é o produto da massa pela velocidade da luz ao quadrado. Aqui alguns autores põem o índice 0, para indicar que é energia de repouso. Tá? Então, veja, através dessa equação eu posso calcular a massa. Quem é a massa? É a energia por velocidade da luz ao quadrado. Energia por C quadrado. É comum em física atômica e física nuclear, física de partículas, a gente expressar a massa do corpo desta forma, em unidade de energia por C quadrado. Como a energia geralmente é medida em elétron-volts, então a gente expressa a unidade de massa não em quilograma, mas em elétron-volt por C quadrado. Então isso aqui é uma unidade de massa, elétron-volt por C quadrado. Por exemplo, qual a massa do elétron expressa em elétron-volt por C quadrado? A energia associada ao elétron é esta aqui. Se eu tenho 1 elétron-volt, é 1,6 10 a menos 19 joules. Então, se eu multiplicar e fizer a conversão, isso aqui vai dar 0,511 vezes 10 a sexta elétron-volt. Essa é a energia do elétron. Poderia ter feito da seguinte maneira. Pega a massa do elétron em quilogramas, está lá tabelada. Ela é 9,11, 10 a menos 31 quilogramas. E coloca nessa equação. Então, a energia vai ser, vou fazer a conta aqui, ó. Velocidade da luz, 3 10 oitava ao quadrado. Eu estou fazendo essa conta. Vezes a massa do elétron, 9,11,
10 a menos 31. Fazendo essa conta, essa energia dá aproximadamente 8 vezes 10 a menos 14 joules. Tá? É essa que deu aqui. Aqui eu já tinha pego pronto, provavelmente algum slide antigo, e não mostrei o cálculo aqui. Então o cálculo que eu fiz foi esse. Ó. Peguei a massa do elétron, 9,11 10 a menos 31, multipliquei pela velocidade da luz ao quadrado, deu isso. Agora, eu peguei essa energia e converti em elétron-volts. Fiz uma regra de 3. Você pode fazer o seguinte: 1 elétron-volt corresponde a 1,6 10 a menos 19 joules. Esta energia de joule, 8 10 a menos 14 joules, corresponde a X. Quando eu faço a conta, me dá isso aqui. Então, a energia do elétron é 0,511 10 a sexta elétron-volt. Como 10 a sexta é o prefixo mega, então a energia do elétron vale 0,511 mega elétron-volt, ou MeV. E qual que é a massa do elétron agora? A massa não é energia por C quadrado? Então a massa do elétron é 0,511 MeV por C quadrado. É assim que a gente expressa a massa do elétron. Então, a massa de vários corpos são expressas em MeV, em GeV, que é mega elétron-volt, giga elétron-volt e assim por diante. Vamos só, aqui eu não tenho no slide, vamos fazer aqui na tela, só para fixar essa ideia. Imagina o seguinte, que eu tenho um objeto de massa 2 kg. Um objeto de massa 2 kg. Se eu pego esse objeto do chão e ergo, ele ganha energia potencial. Então ele ganha energia quando eu ergo esse corpo. Se ele ganha energia e energia está associada à massa, então eu posso dizer que esse objeto ganhou massa. Porque quando aumenta a energia, aumenta a massa. Einstein mostrou que E é igual a mc ao quadrado. Como C é constante, a energia é proporcional à massa. Se aumentou a energia do corpo, tem que aumentar a massa do corpo. Então, se eu pego este corpo e ergo por uma altura de 30 centímetros, ele vai ganhar energia potencial. Quanto que ele ganha de massa? Quanto que varia a massa dele? Esta é a pergunta. Quanto que varia a massa dele? Então, eu vou erguer por uma altura H igual a 30 centímetros, 0,3 metros. Bom, a única energia que eu dou para ele é energia potencial. E a energia potencial, nesse caso, é mgh. Então, U é igual à massa do corpo, 2. A gravidade, eu vou arredondar aqui, porque eu estou fazendo na tela, para não ficar usando calculadora muito, vou arredondar para 10. A altura, 0,3. Vamos colocar 9,81 mesmo. Fazer aqui, tem a calculadora aqui, preguiça, né? 2 vezes 9,81 vezes 0,3. Isso aqui dá 5,886 joule. Essa é a energia que o corpo ganhou. Se essa é a energia que o corpo ganhou, quanto que variou a massa dele? Bom, a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Como a energia é proporcional à massa, se a energia varia, ΔE, a massa varia, ΔM. Então eu posso escrever a equação de Einstein assim. Deixa eu fazer isso aqui melhor. Se a energia variar ΔE, a massa varia em ΔM. Então, como a massa é proporcional à energia, se um varia, o outro varia. A energia que variou é a que eu dei para ele.
Então, quem é a variação da massa? Vai ser a variação de energia pela velocidade da luz ao quadrado. Que vai ser, quem é a variação de energia? Energia potencial sobre C quadrado. Então, ΔM vai ser, quanto que deu energia potencial? Deu 5,886 por C ao quadrado. C é 3 vezes 10 a oitava ao quadrado. Fazendo essa conta, ao quadrado, isso aqui está dando por volta de 6,5, 10 a menos 17. Vou fazer aqui. (6,5) vezes 10 a menos 17 quilogramas. Ou seja, a massa do corpo variou quando eu ergui ele. Mas variou tão pouco, mas tão pouco, que isso não é percebido. Então a gente não percebe variações de massa no nosso dia a dia. Por isso que a gente não sai usando a equação de Einstein da energia aqui no nosso dia a dia. Porque as variações de massa são muito pequenas. Muito pequenas. Mas, quando eu aplico isso em partículas, que são muito pequenas também, aí o efeito se torna considerável. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui. Professor, mas por exemplo, energia cinética, daria para calcular pela equação de Einstein? Dá. A gente usa em relatividade. Quando você estuda em relatividade, você vai ver que existe uma relação entre esta energia de repouso e energia cinética. Existe um triângulo de relação que a gente chama, que você cai que nem um teorema de Pitágoras, que associa essas energias. Mas então, se a velocidade do corpo aumenta, a massa dele também aumenta. Também aumenta. Só que tem uma coisa, a velocidade tem um limite. Nunca alcança a velocidade da luz. Tá? Senão a massa cresceria para infinito. Olha esse aqui, ó. Imagina, ó, um elétron. É que eu não montei slide disso aqui, agora devia ter feito um, né? Mas ó, um elétron, ele é acelerado, então ele vai ser acelerado a partir do repouso. Então ele parte da velocidade inicial igual a 0 e é acelerado. Ou seja, ganha velocidade. E ele vai ser acelerado por uma diferença de potencial de 1,5 megavolt. 1,5 milhão de volts. É a diferença de potencial que acelerou esse elétron. Calcule a variação da massa desse elétron. Quanto que a massa dele variou? Ou mais ainda, qual a massa final? Pronto. Qual a massa final desse elétron? Como é que é isso aí? Como é que funciona? Em que sentido? Não, porque a massa da partícula varia. A massa varia. Ela aumenta, nesse caso. Veja, a massa varia, a quantidade de matéria não. Então a gente tem que saber o que é massa. É uma medida da inércia. A inércia do corpo aumenta. Massa é sempre uma medida da inércia. Tá? Não significa que o corpo ganhou mais partícula, que ele tem mais átomos ou menos átomos. A quantidade de átomos não muda. Mas a energia estocada no átomo que dá inércia para o sistema, esta muda. Isso é isso que a gente chama de massa. Então, olha, o que era a massa final dele? Lembrando que a massa do elétron inicial é a massa dele em repouso, 9,11, 10 a menos 31 quilogramas. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha, se ele acelerou
a 1,5 megavolt e é um elétron, então ele ganhou uma energia de 1,5 mega elétron volt. Porque qual é a definição de elétron volt? É o elétron acelerar numa diferença de potencial de 1 volt. Se ele acelerou em 1,5 megavolt, então a energia é de 1,5 mega elétron volt. Então, já está pela própria definição. Esta é a energia. Esta energia que ele ganha. Então, essa é uma energia que está variando, que sai de um valor e vai para outro. Opa! Essa energia... Vamos dizer assim, eu aplico uma diferença de potencial sobre um elétron. Se essa diferença é constante, então a força é constante, né? Se a diferença de potencial é constante, não, ele vai acelerar. Ele vai acelerar, ele vai ter uma aceleração. E ele vai ganhando velocidade. Sim. Então, ele vai ganhando velocidade e se o potencial for constante... Ah, tá. Se o potencial for constante, aí ele pode ter uma aceleração constante. Aí constante. Vai ser constante? Isso, exato. Vai ser uma força única que está empurrando esse elétron para frente. Sendo a força constante, a energia vai depender do deslocamento que ele... Aí não vai dar para você olhar para o deslocamento, pelo seguinte, ele não está acelerando? Então ele tem uma força resultante, não tem? Então a energia é energia cinética. O trabalho vai ser a variação da energia cinética dele, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2 final, menos velocidade ao quadrado sobre 2 inicial. Então, como a velocidade dele está variando, a energia cinética está variando. Sim, a energia varia, mas para saber o quanto ela varia, eu teria que saber o final e o inicial, né? Sim, mas se eu conheço quanto de energia eu dei para ele, ou seja, eu já estou falando quanto que ela variou. A energia variou nisso, ó. Essa é a variação da energia que ele sofreu. Ele não tinha energia. Eu aplico isso, então ele ganha esta quantidade de energia. Essa é a energia dada. E aí, com esta energia, esta é a variação de energia. Eu consigo descobrir quanto que a massa varia. Então, fazendo isso, você consegue chegar... Olha, se a massa dele, se ΔE é igual a ΔM C quadrado, então ΔM é igual a ΔE por C quadrado, que vai ser 1,5 MeV. MeV é mega elétron volt, é 10 a sexta elétron volt. Você pode converter isso em joule. Então, convertendo em joule, eu vou ter que multiplicar por 1,6 10 a menos 19 joule aqui, ó. E dividir pela velocidade da luz ao quadrado. Opa, virou um borrão isso. Escrever com o dedo na tela não fica difícil. Aí. Então, a massa dele vai variar, deixa eu ver se tem isso aqui anotado, em 2,67 vezes 10 a menos 13 joules. Menos 30, desculpa. Quilogramas. Então, essa foi a variação da massa. Então, quem é a massa final? ΔM é M final menos M inicial. Eu vou apagar a tela aqui para poder continuar. ΔM é M final menos M inicial. Vou apagar a tela. Então, ΔM é M final menos M inicial. Então, o M final vai ser ΔM mais M inicial. Então, M final é
O ΔM é o que calculamos agora. 2,67 vezes 10 a menos 30. Mais o M inicial eu tinha dado no problema. 9,11, 10 a menos 31. Fazendo essa conta, a massa final vai dar 3,58 vezes 10 a menos 30 quilogramas. Então, este é o valor da massa final. O elétron em repouso tinha esta massa em quilograma. Depois que você dá aquela energia, ele ganha esta massa aqui. Mas no caso ele continua em repouso, então. Não. A gente deu a energia para dar massa. Para dar massa. Transformou a energia em massa. Então, exatamente. Ele continua em repouso, só que com uma massa um pouco maior. Uma vez que você deu aquela energia para aquela situação, você deu isso, sem levar em conta a energia cinética envolvida no processo. Deixa eu voltar na tela aqui. Agora, isso daí acontece no fenômeno... Sim, exatamente isso que acontece. Você vai lá e mede isso. Todos os estudos da física nuclear, a gente depende disso. Sim, então mas no caso desse enunciado, a gente considerou que toda essa energia foi transformada em massa, né? Geralmente, na energia de repouso, isso acontece. Tá? Não tem perdas. A energia aí, ela se concentra nisso mesmo. Qual seria a parcela que, por exemplo, é convertida em energia cinética? Aí você tem que levar em conta a estrutura do problema. Tá? Aí a gente tem que fazer a relação entre todas as formas de energia. Qual a relação que existe entre energia de repouso e energia cinética? Tem uma relação que depende do momento linear do sistema. E aí a gente não aplica as leis de Newton, que elas não funcionam. Precisa usar as equações de mecânica relativística. Então você tem um conjunto de equações próprias. Exatamente. Porque aplicar direto ainda não vai funcionar. Então, pessoal, olha, a energia... Só a relatividade dá conta desse sistema, sim. Você aplica isso em outros sistemas, tá? Você pode aplicar em sistemas nucleares, em tudo isso. Mas a teoria que sustenta isso é a mecânica relativística. Não precisa entrar naquela quântica de campo. Não. Nada disso. Muito pelo contrário. A teoria quântica de campos, quando ela lida com partículas em alta velocidade, ela usa a equação de Einstein. Então, olha, se a energia variar, a massa varia e a expressão que fica é esta relação aqui. Ó. E isso é medido. A massa do corpo não é medida, então, em elétron-volt por c quadrado? Se você medir a massa de repouso de várias partículas, isso é tabelado, tá aqui, olha, o elétron. A massa do elétron é 0,511 MeV por c quadrado. Ou a energia dele, 0,511 MeV, energia de repouso. Um pósitron, que é um irmãozinho do elétron, é idêntico ao elétron, só que de carga positiva, também tem a mesma energia, ó, energia de repouso, 0,511. Um próton tem, olha a energia do próton comparada com a do elétron, 938,272 MeV de energia. O nêutron é mais energético. Se ele é mais energético, então ele tem mais massa, 939,565. Alguém fala, professor, mas tem... Por que colocou 3 dígitos depois da vírgula aqui? Não poderia arredondar? É que, no caso dessa energia, como esses valores aí são pequenos quando você faz a transformação, esse segundo, terceiro dígito acaba sendo significativo no cálculo da variação da massa. Então, por isso que é medido com essa precisão. Nós temos o deuteron. O que é o deuteron?
é um núcleo de hidrogênio com um próton e um nêutron. Deuteron é um próton mais um nêutron. O tríton, ou trítio, ou tritão, como alguns chamam, é um próton e 2 nêutrons. O núcleo de hélio, está aqui, partícula alfa, que são 2 prótons e 2 nêutrons. Olha a energia de repouso da partícula alfa. 3.727.379 megaelectronvolts. Sim, equivalente ao núcleo de hélio padrão, né? É, exatamente. Olha esse problema aqui, ó. Um átomo de hidrogênio... Nossa, já são 5h38. Um átomo de hidrogênio, que consiste em um próton e um elétron, tem uma energia de ligação de 13,6 eletronvolts. Num átomo de hidrogênio, pessoal, no átomo de hidrogênio é um núcleo positivo, que é um próton, e um elétron que orbita o próton. Tá? A energia de ligação que mantém esses dois atraindo para o elétron ficar em órbita, essa energia vale 13,6 eletronvolts. Pergunta: de qual percentual a massa de um próton mais a massa de um elétron é maior do que a massa de um átomo de hidrogênio? Você fala, mas espera aí. Um átomo de hidrogênio não é feito de um próton e um elétron? É. Se eu somar um próton, a massa do próton mais do elétron, me dá a massa do átomo de hidrogênio. Isso. Só que o próton e o elétron estão ligados, então tem essa energia envolvida aqui, ó. Então tem uma energia que vai ser convertida em massa a mais, ó. Então a pergunta é de qual percentual a massa de um próton mais a massa de um elétron é maior que a massa do átomo de hidrogênio. Bom, aqui a gente acaba envolvendo algumas questões de ligação atômica. Bom, vamos lá. Ué? Não apaguei o slide. Apaguei o slide. Deixa eu ver se eu tenho a solução dele aqui em algum canto. O duro que tem que escrever isso na tela o tempo todo. Deixa eu voltar nele aqui. Ó, vamos rabiscar a tela, não vai ter jeito. Ele quer saber qual percentual a massa do próton mais a massa do elétron é maior que a massa do átomo de hidrogênio. Veja, se você tem uma ligação, a ligação absorve energia. Então, o que está acontecendo? Se eu tinha uma massa ali e outra, esse processo roubou uma quantidade de massa para se transformar em energia para fazer a ligação. Então, o total fica menor. A diferença relativa entre a massa do átomo de hidrogênio e a soma das massas, tanto do próton quanto do elétron, vai dar energia de ligação. E essa energia de ligação, a gente vai comparar isso com a massa do próton com a massa do elétron. Então, a diferença relativa, ou a diferença percentual disso, chamar assim, ela vai ser a energia de ligação que eu tenho. Essa energia foi convertida em massa, comparada com a massa do próton mais a massa do elétron. E isso aqui vai ser 13,6 elétron-volt. Vou converter isso em massa, hein? Porque eu estou comparando massa. Então, elétron-volt por C quadrado. E vou comparar isso com a massa do próton e a massa do elétron. Eu tirei o slide, deixa eu ver se eu tenho no livro aqui. Só para... Massa do próton vale 938,28 elétron-volt por C quadrado. Na verdade, é mega elétron-volt por C quadrado. Então, depois eu tenho que multiplicar por 10 a sexta. Mais a massa do elétron, 0,511.
Só que aqui tem um 10 a sexta, porque isso é mega electron-volt. Tem que fazer essa proporção. Aqui todo electron-volt por C quadrado. Então esse cara... Professor, corta com esse, sim. essa energia aí que é liberada e convertida em calor quando o ácido... Porque o ácido é um hidrogênio que é um próton livre, né? Aham. Veja, deixa eu só fazer uma coisinha. Eu vou concluir o problema e na hora que eu concluir, você vai entender a sua pergunta. Certo. Tá bom? Porque a tua pergunta tem a ver com isso aqui. Deixa eu só concluir, porque aí fica mais fácil para poder entender. Tá bom? Fazendo esta conta aqui, se você fizer esse somatório todo, isso aqui vai te dar uma diferença percentual de 1,45 vezes 10 a menos 8. Para transformar em porcentagem, multiplica por 100. Então, em porcentagem, isso aqui está dando uma diferença de 1,45 vezes 10 a menos 6%. É nisso que vai variar a massa do meu sistema. Então, a diferença é muito pequena numa reação química. Veja, ligar um próton, um elétron, para formar um átomo, isso é um processo de ligação química. Interação entre cargas, interação elétrica. A diferença que a massa converte em energia é muito pequena, da ordem de 10 a menos 6. Portanto, você não percebe numa reação química a variação da massa por energia. Portanto, respondendo a sua pergunta agora, não é esta energia que é liberada, é energia química mesmo, tá? Então, em reações químicas, a conversão matéria e energia não apita em praticamente nada. Por quê? É muito pequena. Por isso os químicos não usam a equação de Einstein. Existe a lei de Lavoisier que diz... Ela poderia ser usada para fazer uma correção aí... Na reação química para nada. Na reação química para nada. A gente vai ver onde que ela vai ser usada ainda. Mas numa reação química, você não utiliza a equação de Einstein. A lei de Lavoisier diz que se eu tenho uma reação química A mais B produzindo C mais D, isso aqui são os reagentes. E esse aqui é o produto. Produto. A lei de Lavoisier diz que a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Ou seja, a massa não varia na reação química, tá? A massa não varia na reação química. Você não percebe, mas a gente sabe que pela equação de Einstein a massa varia. Quando faz uma ligação química, quebra uma ligação, perde energia na forma de calor, perdeu massa. Então a massa varia. Mas a gente acabou de ver nessa coisa que a variação é da ordem de 10 a menos 6%. Então, você tentar quantificar numa reação química perda de massa é muito pequeno. Então isso é desprezível. Então na reação química não se considera equação de Einstein. Se a gente não considera na reação química, a gente considera onde? Na reação nuclear. O que é a reação nuclear? É quando núcleos atômicos se combinam, se fundem ou se quebram. A reação nuclear, se eu pegar um núcleo de um átomo, núcleo agora, só o núcleo, hein? E somar com o núcleo de outro átomo, e eles se fundirem, formar uma coisa só, lembra que aí tem energia, tem força nuclear forte. A energia para conseguir fazer isso é absurda. Quando isso junta, a energia liberada ou absorvida nos processos de reação nuclear são muito grandes. E aí a massa
se torna significativa. A conversão de matéria em energia se torna significativa. Então, onde que a gente usa a equação de Einstein? Em reações nucleares, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Em uma reação de fusão nuclear típica, o que é fusão? É juntar dois núcleos de átomo. Eu pego um núcleo de hidrogênio com outro núcleo de hidrogênio e fundo. Ele vira um núcleo de hélio, tá? Isso é uma fusão nuclear. Numa fusão nuclear típica, um tríton e um deuteron funde-se para formar partícula alfa mais um nêutron. Então ele está dizendo esta reação aqui, ó. Um tríton mais um deuteron produz uma partícula alfa mais um nêutron. Tríton é um átomo de hidrogênio que tem um próton e dois nêutrons. O deuteron é um átomo de hidrogênio que tem um próton e um nêutron. Então aqui é um próton e dois nêutrons. Aqui é um próton e um nêutron. A partícula alfa são dois prótons e dois nêutrons. Então, quando eu junto isto com isto, um próton mais um próton deram dois prótons. Dois nêutrons mais um nêutron dão três nêutrons. Dois vieram para cá e um foi liberado. Isto aqui é o que a gente chama de partícula alfa. E o outro nêutron que escapou daqui, ficou aqui. É esta reação entre núcleos atômicos. Como isso tem que vencer a força nuclear forte, a energia liberada é muito grande. Portanto, a energia convertida em massa agora se torna significativa. Então está aqui a reação. Deuteron mais trítion é partícula alfa mais nêutron. Pergunta, qual é a energia liberada em cada uma dessas reações? Bom, é essa energia advinda dessa reação nuclear que esquenta a água da turbina lá na... Isso, lá no reator atômico. Tá? Então, a energia do reator vem da energia liberada nessa reação. Tá? E com isso o sistema perde massa. Logo, e a energia do Sol está vindo de um processo de fusão nuclear. A energia das estrelas também vem desse tipo de reação. E a energia da bomba atômica também é liberada nesse tipo de reação. Só que a bomba atômica a gente tem dois tipos, de fusão, que é essa reação aqui, e de fissão, que é uma outra reação, que é a quebra do núcleo atômico. Ó, aqui eu não tenho... Deixa eu ver se eu consigo fazer. Não vai dar aqui. Nas duas, diminui a massa para liberar energia. Vamos ver aqui, olha. O deuteron, eu não estou com a tabela aqui. Lembra aquela tabela que eu acabei de mostrar agora? Qual era a energia de cada partícula ali? Vocês vão precisar daquela tabela para olhar, fazer isso aqui. Infelizmente, não coloquei aqui. Houve alguma falha agora no processo final. Mas... eu bati uma foto dela. Que bom. Então você consegue olhar aí, olha. Mas eu tenho aqui, ó. Essa tabela tem no livro do Tipler, tá? Então eu tenho aqui, ó. O deuteron. Vamos fazer esta reação aqui inicial. Deuteron mais trítion. O deuteron tem uma energia de 1875,613 MeV. É a energia do deuteron. A do trítion, pegando a tabela, é 2.808,921 MeV. Como é deuteron mais trítio, soma esse com esse. Dá 4.684,534 MeV. Então, a energia desses dois aqui inicial, ou seja, da reação inicial que vão se juntar, a energia deu esta. Vamos calcular a energia dos produtos, a energia final. Vai ser a energia da partícula alfa mais a energia do nêutron. Energia da partícula alfa, se você pegar a tabela, isso vai dar... Cadê a partícula?
3.727,379 MeV. Se eu pegar na tabela a energia do nêutron, dá 939,565 MeV. Somando os dois, dá 4.666,94 MeV. Olha agora, a energia antes da reação é igual à energia depois? Não, a energia não deu igual. A energia depois ficou menor do que a energia antes. Então a energia diminuiu. Se diminuiu, é porque uma parte foi perdida, foi irradiada aí. Quanto de energia esse sistema variou? Então vamos ver. É só pegar a energia que eu tinha inicialmente e subtrair da energia que eu tenho finalmente. Faço uma menos a outra que eu vou descobrir qual é a diferença de energia. Então, se eu pegar 4.684 menos 4.666, com as casas decimais aqui, está dando 17,59 MeV. Ou seja, a energia liberada nessa reação foi de 17,59 MeV. Quanto de massa isso equivale? Basta eu pegar a equação de Einstein. E igual a mc ao quadrado. Então, quanto de massa isso equivale? E sobre c quadrado. Então, vai ser 17,59 vezes 10 a sexta. Converte em joule. Multiplica por 1,6, 10 a menos 19. E divide pela velocidade da luz ao quadrado. Fazendo essa conta, não fiz aí, mas vou fazer aqui na calculadora. 17,59, 10 a sexta, vezes 1,6, 10 a menos 19, dividido por 3, 10 a oitava, dividido por 3, 10 a oitava, que era ao quadrado. Isso aqui está dando uma variação de massa, né? Na verdade, isso aqui é uma variação. Uma variação de massa de 3,13 vezes 10 a menos 29 quilogramas. Professor, é muito pequena. É muito pequena, mas se você lembrar que a massa do elétron é 10 a menos 31, isso aí está dando 100 vezes maior do que a massa do elétron. Tá? Então, de 100 para 1 milhão. Exato. Agora, tem bilhões e bilhões de reações dessas que ocorrem a cada segundo no Sol. Então, por aí você tem uma ideia de quanto de massa o Sol perde por segundo. São toneladas e toneladas. Tá? E isso ocorre em processos nucleares. Então, com isso, a gente... Caramba, eu fiz a conta. Achei que não tivesse. Estava aqui. Fez a conta aqui. Tá aí. Ou eu fiz a conta errada aí na tela, ou fiz a conta errada aqui. Deixa eu fazer de novo. 17,6. Deixa eu fazer começar por baixo, né? 3, 10 oitava ao quadrado, vezes 17,6, vezes 1,6, 10 a menos 19. Não, tá certo. Não dava 10 a menos 29, não. Dava 10 a menos 35. Tá? Dá bem menor que a massa do elétron. Mas ainda assim, são bilhões e bilhões de reações dessas que ocorrem numa estrela a cada segundo. Então, ao longo de um tempo, a estrela perde uma massa considerável, de toneladas e toneladas aí, num dado intervalo de tempo. Ao longo da vida, ao longo de um tempo, a estrela tende a perder massa para o meio que ela está.
Tá aí. Bom, pessoal, eu paro por aqui. Na próxima aula nós vamos iniciar momento linear e o processo de colisões. Muito obrigado, até a próxima.